E vem conferir a crítica do anime Chuvas de Abril trazem as flores de maio. E eu acabei de assistir um anime de romance da temporada de julho de 2025 chamado Chuvas de Abril trazem as flores de maio. E essa é uma história diferente do que é o habitual da história de romance. Afinal, quando você vê uma história de romance, você já sabe, é a menina mais popular da sala, com o menino que é o mais popular, ou a menina que chama mais a atenção, que é na dela e acabam se apaixonando. Aqui eles vão para um caminho oposto. Eles pegam uma protagonista que ela nunca seria o padrão dentro de um universo de comédia romântica. Ela seria a amiga da amiga, a melhor amiga da protagonista, mas ela não seria a protagonista da história. Aqui ela é a protagonista com um detalhe. O menino, que é considerado o mais bonito da sala, acaba se apaixonando por ela. Ela mesma, desde o primeiro momento do primeiro episódio, deixa bem claro que ela é tímida, que ela não tem um padrão de beleza e que ela mesma se julga no espelho por achar que deveria ser mais bonita, por achar que deveria ser mais magra. Então isso chamou muito a minha atenção. E o anime, se você analisar ele de duas formas, você pode ter duas visões diferentes. Como um anime de romance, ele vai te entregar um romance padrão, com os clichês do gênero que são bem trabalhados e bem conduzidos. Mas o que eu acho que ele deveria ser o diferencial, que é a crítica principal do anime, a mensagem que ele quer passar, ele acaba decepcionando. E no fim, as chuvas de abril que se tornam as flores de maio, se torna simplesmente um anime mediano de romance, com um potencial gigantesco de fazer uma crítica ao gênero e uma crítica às pessoas de novas gerações que estão assistindo. Afinal, a temática com certeza é muito atual, independente da idade ou da geração que você está assistindo essa obra. Infelizmente isso não aconteceu. Mas vamos começar falando da parte boa pra mim, que é a parte de romance. É inegável, esse anime consegue muito bem apresentar o casal principal de uma forma onde ele tenta fugir o máximo do clichê possível. É bem verdade, os episódios, por ser romance, acabam caindo nos clichês conhecidos. Tem um episódio que envolve os fogos de artifício, tem o episódio do festival, tem aquele famoso episódio onde tem a chuva e eles ficam presos juntos por causa da chuva. Todos esses clichês você encontra aqui. Mas um ponto importante é que os personagens funcionam bem em tela. Eles não são os mais envolventes do mundo em relação a que você vai marcar como outros romances, mas eles acabam funcionando bem como casal e principalmente algo que eles fazem bem aqui, que muito anime de romance não consegue fazer, é trabalhar bem os seus personagens secundários. Trabalhando bem os personagens secundários, a gente tem uma gama gigantesca de histórias que podem ser trabalhadas. Principalmente porque um personagem secundário, ele é aquele personagem que ele é o brutamonte do anime, que parece que não tem sentimentos, e ele consegue mostrar muito bem isso. E a personagem que normalmente seria a protagonista, que é a popular, ela também sofre com algumas inseguranças dela mesma. Então você vê esses personagens secundários com mais espaço para ser desenvolvidos e trabalhados em tela, faz com que você, como público, consiga ter uma relação mais forte, mais interessante com esses personagens apresentados ali. Então eu acho que esse é o primeiro ponto muito importante. O anime sabe trabalhar os clichês do gênero de uma maneira decente, não é nada revolucionário, mas decente, e os personagens são funcionais, tanto o casal principal como quem está à sua volta, consegue gerar um interesse para você como público, querer saber mais sobre eles e ter interesse de ir atrás deles. Tem episódio que foca neles e você quer ver. E de novo, parece ser óbvio, mas muito anime de romance não consegue fazer isso, porque os animes de romance focam muito no casal principal e os secundários se tornam simplesmente base ou escada para aquele casal principal crescer. Aqui isso não acontece. Aqui você vê que tem uma diferença e isso me agrada bastante. Outra coisa que eu gosto também é da parte técnica, que como eu sempre falo, animes de romance, por eles terem menos que ter sequências de ação, os estúdios acabam investindo menos dinheiro nesse tipo de anime, porque eles acabam focando muito mais nos traços
do que na fluidez. E você vê isso aqui. Eu gosto dos traços porque tem que ser uma aventura mais divertida e mais leve, eles conseguem fazer isso. Também não é algo marcante que você vai olhar para a animação como outras dessa temporada tem envolvendo romance. Mas mesmo assim, quando você pensa como um todo, funciona. Então essa parte de romance como um todo, pode-se dizer que ela é muito funcional em tudo que ela faz e que faz o anime se sustentar como uma boa diversão para você que procura um anime de romance para passar o tempo. Ela não é revolucionário. E se eu tiver que recomendar anime de romance por essas perspectivas, vão ter muitos outros que são muito melhores. Mas é inegável, ele consegue ser funcional em algo básico que o gênero pede. O problema são as discussões, porque o que faria esse anime ser excelente, diferente, muito bom no que ele vai entregar, seria a parte das suas discussões. Eu coloco principalmente na forma como eles mudam as perspectivas de quem vai ser a protagonista. Esse anime, ele tinha tudo para entrar em tantos assuntos interessantes, relevantes, que, de novo, conversa com pessoas diferentes, de gerações diferentes. Por exemplo, você poderia discutir como a aparência realmente não importa. Como o que importa é quem você é de verdade. Como o que importa é quem você é como pessoa. Seria uma discussão interessantíssima. A outra coisa que poderia entrar é como a aparência, às vezes a pessoa que tem a aparência que não agrada ela mesmo, incomoda mais elas a quem está à sua volta. O anime também, ele mostra todos esses lados, mas ele não consegue entrar a fundo na discussão. Até na discussão da insegurança, na discussão de ela não sabe quem ela realmente é, ela não sabe o que ela quer ser, ela quer agradar mais a sociedade do que ela mesma. Tudo isso poderia ser muito impactante se bem trabalhado e bem desenvolvido. E mesmo que esse anime seja um anime leve, divertido para passar o tempo, ele não precisava ir para algo mais dramático, algo mais pesado. Mas ele poderia brincar com a mensagem ao longo da obra de uma maneira que fizesse uma mensagem para todo mundo que está assistindo sentir aquilo. Para mim, isso é completamente desperdiçado como um todo ao longo da obra. O mesmo vai para alguns personagens secundários, como o personagem que todo mundo vê como o carrancudo, que não gosta de ninguém. Esse personagem poderia ser mostrado como, na verdade, ele tem uma família que se preocupa com ele se preocupa muito com os amigos, é jogado de lado. A mina popular, que também tem a mesma insegurança que a protagonista, só que de outro lado, porque ela tem que manter uma aparência para agradar todo mundo, porque é o que esperam dela, também é outra discussão muito interessante, mostrar como todo mundo nesse universo são inseguros. No fim das contas, as pessoas que são principalmente na parte da adolescência sofrem muito com insegurança, porque a gente tem que sempre tentar provar para as pessoas que a gente quer ser o melhor no mundo. Sem contar que é na adolescência, principalmente, que parece que o que acontece na nossa vida é um desastre, é uma bomba atômica. Ah, uma pessoa terminou com você, você passou uma vergonha, parece que o seu mundo acabou, que não tem o que fazer. Mas não, quando você vai ficando mais velho, você percebe que isso são partes da vida. Mas na adolescência, que você vive naquele núcleo fechado da sua escola, isso acaba te envergonhando muito. E esse é o ponto que o anime tinha que pegar. Se o anime pega essa parte, ele vai mais a fundo nisso, trabalhando de forma mais interessante os personagens, as suas histórias, com a mensagem intrínseca ao que eles queriam fazer, com certeza seria um anime marcante. Já que não fizeram isso, acaba que vira só um anime legal de romance, que pra quem quer passar o tempo, vale a pena. Mas se você perguntasse pra mim, você me recomenda esse anime de romance? Eu recomendaria uns 10, 15 na frente dele, recentes, porque de romance para romance, tem animes que são muito melhores em relação à história, personagem. Inclusive a história desse anime, ela também acaba não funcionando muito bem, porque já que ela cai em muitos clichês, e ela não trabalha muito bem a parte da mensagem, tem algumas comédias que são um pouco repetitivas, tem algumas sequências que são um pouco repetitivas, tem situações que não agradam muito, e por isso que eu falo, esse anime mais me decepcionou do que me deixou triste, porque eu não achei um anime ruim, só achei que ele tinha um potencial de ser muito melhor do que ele foi. Concluindo, Chuvas de Abril que trazem as flores de maio poderia ser muito melhor do que ele foi. Não que ele seja um anime ruim. Na parte de romance ele entrega o que ele tem que entregar e é bom para passar o tempo. Mas aonde ele deveria focar para ser excelente, ele não consegue entregar. E por isso que eu fecho Chuvas de Abril que se tornam as flores de maio com uma nota 6,5 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Chuvas de Abril que se tornam nas flores de maio? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.